Salve galerinha, good dia, good tarde, good noite para vocês aqui no canal do YouTube. Tô trazendo aqui um vídeo, uma edição com os melhores momentos de uma live que eu fiz com meu amigo, o mestre dos assados nordestinos, Beethoven Picuí, certo? Que a gente fez uma live no meu perfil e no perfil dele. E a gente fez uma edição aqui dos melhores momentos desse bate-papo, que foi mais de 2 horas de conversa. A gente fez um breve resumo aqui, falando da carne de sol, falando de mercado, falando de cultura, falando de tradição nordestina. Então, aqui para vocês, os melhores momentos aí desse bate-papo incrível que a gente teve. E não vale esquecer do principal, certo? Vamos se inscrever aqui no meu canal, vamos se inscrever no canal de Beethoven, ativa as notificações, ativa o sininho aí, certo? Para toda vez que a gente postar um conteúdo novo aqui, vocês acompanharem. Tá massa? Então, salve, salve e aproveitem aí esse bate-papo que foi irado demais. Valeu! Pô, bicho, tô com inveja de você, viu? Enquanto o meu fundo aqui é uma parede e a minha bandeira do Rio Grande do Norte aqui é a sua. A Onde é que igreja você de tá, São João Beethoven? Batista do Carneirinho. Estou aqui na Opa, Fazenda Araripe, em Exu, a terra do Luiz cidade do Gonzaga, nosso que ele é mestre o Luiz berço, né? Gonzaga. Na verdade, eu estou onde ele nasceu, né? Estou na É Fazenda mesmo. Araripe, que é o berço dele. Ô, rapaz. A Olha aí. Fazenda Araripe é do meu sogro Sim. e a gente, sempre que pode, vem para cá e faz só 3 meses que eu estou aqui. Beethoven, vamos começar aqui nosso papo aqui. Já tem chegando umas perguntinhas aqui. Mas antes de qualquer Vamos coisa, lá. eu agradeço muito você ter aceitado aí esse convite. Como eu falei várias vezes aí desde que a gente começou a divulgar, por nos conceder essa aula, que qualquer conversa com você é uma verdadeira aula, uma verdadeira vivência aí do que é a história e a tradição do povo nordestino, né? E nada melhor do Na que verdade, a noite de São João para a gente reverenciar o nosso tão amado Nordeste, né, cara? é verdade. Fernandão, eu que agradeço. Na verdade, é, nós nos conhecemos tão rápido no primeiro evento que a gente participou, que eu participei lá no Tábua de Carne, em Natal. E desde que a gente se conheceu, eu já vi essa pessoa com luz que você é, né? Uma pessoa que agrega, né? A gente tem que estar junto de pessoas que trazem para junto, para perto, que fazem o bem. E é por isso também que eu estou aqui. E, rapaz, falar de Nordeste, pra gente que é do Nordeste, é tudo, né? É bom demais, porque a gente está falando de uma coisa que a gente vive. Se a gente não viveu, a gente pelo menos tem que saber o que aconteceu lá atrás, né? Para a gente poder garantir um futuro com essas origens, né? Não adianta a gente querer esconder ou a gente não falar do que realmente aconteceu, não falar das tristezas, mas também falar das alegrias, né? O Nordeste é isso. O Nordeste tem muita situação que traz aquela emoção de tristeza, né? Principalmente na época das secas, mas em compensação, mesmo nas secas, a gente vê um povo alegre, né? A gente vê um povo que se contenta com o pouco que tem. Isso aí que é importante. Exatamente. E era algo que eu estava até conversando hoje com o Rai. A gente estava escrevendo um texto para fazer um post aqui no menu. E até a gente fala hoje tanto, escuta tanto falar hoje desse sofrimento que estamos vivendo aqui, né? Esse período em que a gente tem que ficar recluso e que não sei o quê. Mas a gente está recluso muitas vezes com a nossa geladeira cheia, com a televisão ali que a gente pode assistir ao nosso filme. Enfim, muitas vezes se fala tanto num sofrimento, mas é um sofrimento que o homem do sertão viveu a vida toda, né? E se contentou sempre com o pouco que teve. É isso que a gente tem tentado fazer nesse momento, né? Ser feliz com o pouco que a gente tem, que na verdade não é pouco, né? Já é muita coisa já. Beethoven, tradicionalmente, ele carrega o
o sobrenome Picuí, né? Que é a região daí de onde tradicionalmente a família dele iniciou tudo isso. Conta um pouco dessa história aí, Beethoven, pra gente. Na verdade, quando a gente começa a falar de história, lá atrás, né, quando já eram produzidas as carnes de sol, um bisavô meu, ele comprou uma fazenda de Sermarias, né, comprou uma fazenda que era uma fazenda naquela época que foi instituída para a criação do gado desde o seu início através de um padre. E isso aí já trouxe a era do couro, né? Já trouxe a era da carne de sol, das oficinas da carne. Isso no Seridó do Rio Grande do Norte, numa grande parte do Rio Grande do Norte, no Vale do Jaguaribe, no Ceará. Aí falei, por que Picuí? Rapaz, Picuí está ali, no miolo, no Seridó oriental da Paraíba. Na verdade, não é Seridó, é Curimataú, certo? Por ser uma região de brejo, entre a região de brejo e a região do Seridó do Rio Grande do Norte. Então, a grande influência de Picuí, ela é climática, pertencente da região do Seridó, que é do Rio Grande do Norte. Então meu bisavô já começou com esse trabalho diretamente com a criação do gado. Esse gado que ele criava virava carne de sol. Ele não tinha a oficina de carne, mas essa carne já virava carne de sol nos próprios machantes da região, né? E durante um longo período, em várias secas, né, essa profissão de machante, o qual meu avô começou a ser, certo? Porque o meu bisavô criava o gado, o meu avô ele já foi virar machante, ele já foi produzir a carne de sol, já foi abater o animal e produzir a carne de sol. E o meu avô, dentre essas secas, teve uma quebrada grande, entendeu? E ele, junto com minha avó, foi tentar a vida em João Pessoa e pensaram em colocar um barzinho, uma bodega, e alugaram um ponto em João Pessoa e começaram com essa atividade lá, né? Mas, por incrível que pareça, a carne de sol não era a grande sacada para essa atividade. Era mais um barzinho mesmo, o pessoal ia, bebia e fazia essa participação no bar. E dentro desses participantes, muitos eram conterrâneos, eram de Picuí, eram da região e já sabiam que a minha família tinha essa tradição de fazer carne e começaram a questionar por que não ali tinha carne do sol. E, rapaz, assim, foi do alfinete ao foguete do dia para o outro, né? Porque essa produção, apenas para os conterrâneos, começou a crescer, entendeu? E, na verdade, o que era ali, aquele barzinho que era de Dona Marilene e de seu Paulo Henrique, ele foi tomando forma, foi tomando espaço, foi tomando fama dentro de João Pessoa, né? Principalmente pelos conterrâneos, pelos picuienses que traziam essa cultura, traziam as pessoas para conhecer a cultura que Picuí trazia. E Perfeito. quando veio a bandeira do Recanto do Picuí, que foi o primeiro restaurante de carne de sol do Nordeste a ter essa cultura de colocar a carne de sol de um peso bem, vamos dizer assim, bem servido, né? Porque a carne de sol era servida com 1 quilo. Era uma manta de 1 quilo de carne de sol naquela época. Então, aquela arrumação lá com a farofa d'água, que era uma farofa que a minha bisavó fazia, a minha bisavó materna, né? E com feijãozinho verde, o arroz, comida da gente, comida de sertaneja. É o que eu gosto de dizer. Não existe uma reinvenção da nova cozinha do Nordeste. A cozinha do Nordeste ela sempre vai ser a mesma. Ela sempre vai ser aquela cozinha afetiva. Ela sempre vai trazer um pouquinho do suor de cada sertanejo que teve, que trouxe para botar naquela mesa. Né? E assim, a gente entende
nesse contexto todo é que o que a gente faz é simplesmente levar a cultura do Nordeste para outros lugares. Uma vez eu fiquei doido em São Paulo atrás de um queijo de manteiga e eu fui descobrir que lá chamam de requeijão do Norte. Requeijão do Norte. Eu já ouvi falar também disso. Eu tenho amigos que moram em São Paulo e tenho família que mora em São Paulo e eles também já me falaram que se chamava assim. Voltando para aquele assunto da origem. Essa origem aí foi muito importante para a caminhada não só da gente, mas de muitos conterrâneos nossos. Entendeu? Picuí, ele virou um grande polo de carne de sol. Ó, a casinha lá em João Pessoa, que começou a produzir aquela carne, começou a fazer aquela carne, ela começou a abraçar o mercado de uma forma que, se a gente se via 1 quilo de carne numa porção, para cada porção, certo? Por semana, para vender 5.000 quilos de carne foi um pulo. Né? Então, muita gente começou a ver que isso era rentável, que isso trazia uma rentabilidade muito grande para a região. E a região, o pessoal da região começou a sair dos seus trabalhos. Por exemplo, tem gente que trabalhava em bancos e deixaram seus empregos nos bancos para ir botar restaurante. Essa história da minha família, da minha avó e do meu avô, com a história de Picuí, traz uma importância muito grande para a região. Certo? Nos anos 90, que foi esse auge aí, a cidade de Picuí possuía mais de 70 restaurantes registrados, que a gente sabia pelo Brasil. Né? E hoje eu posso dizer que nenhuma região do Brasil, região econômica, que tem uma condição de portar um restaurante nordestino, não tem um restaurante de Picuí. Isso através de garçons, de cozinheiros, de churrasqueiros. Muita gente aprendeu esse trabalho, aprendeu a levar, a fomentar essa cultura e está aí levando. Sim. Do pequeno ao grande. Eu tenho na minha memória uma coisa assim que, ainda criança, adolescente, passar na rua e ver muitos restaurantes com aquela placa lá, carne assada de Picuí, né? Ou algum restaurante que fazia referência ao nome Picuí, a região, né? E, enfim, é algo que eu tenho muito, muito presente na minha memória aqui em Natal, né? E viajando também com meus pais para o interior, coisa do tipo. E você vê uma coisa, como a carne de sol ela tem uma importância, eu não digo para Picuí, mas eu digo para o Nordeste. Né? Pelo seguinte, quando a gente vem, vamos falar só de Nordeste, né? Quando a gente vem de Salvador a Recife, a gente tem a carne de sol de Picuí, certo? Como de Salvador a João Pessoa, a gente tem a carne de sol de Picuí como aquela carne tradicional. Certo? Quando a gente vai para o Rio Grande do Norte e Ceará, essa tradição aí, a dona dessa tradição é Caicó. A carne de sol é um produto imaterial do Nordeste. Certo? É um patrimônio histórico imaterial do Nordeste. Certo? Se eu falar que é de Picuí, eu não estou sendo justo com a região, com o pessoal de Caicó. Como também, quando a gente vai mais lá para cima, a gente tem uma região lá no Piauí que faz de uma forma um pouco diferente, mas é a carne de sol, certo? Que é onde a gente vai chegar. Em Campo Maior, no Piauí, a gente tem uma outra região que faz a carne de sol. Então, quando você vai ali para o Piauí, para o Pará, para o Maranhão, a carne de sol já tem uma outra tradição. Certo? Sim. Quando você desce mais um pouquinho, em meados dos anos 40 e 50, lá no Espírito Santo tem uma cidade que se chama Montanha.
Sim. certo? E já tem essa tradição de carne de sol. Então, eu vou falar, Beethoven, de quem é a carne de sol? Rapaz, a carne de sol é do mundo, é da gente. Pois é. Eu acho que Eu, todo nordestino, ele tem esse pouquinho aí, essa carne de sol aí é dele, entendeu? Ele come a é, carne de sol uma vez por semana, no mínimo. todo bom nordestino, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa treta pra muqueca, né? Deixa o povo da muqueca Vamos brigar para quem é embora. dono da muqueca. Não briga com a muqueca capixaba, se é paulista, se é baiana, deixa a treta pra muqueca. A carne de sol é de todo mundo, é do Nordeste, e é isso que a gente tem que... Vamos se unir, né? Vamos ser agregados do que ficar segregando as coisas aí. E tem muita gente que já sabe da minha vida, eu falo isso todo Claro, dia. velho, claro. Mas é bom sempre falar porque a gente tem que enaltecer quem leva a cultura à frente, né, velho? Eu acho que o trabalho que você faz em representar o Nordeste, que da forma como você faz, levando para os festivais, e assim como o nosso rei do Baião, que usava seu chapéu de couro e seu gibão para os Brasil afora para se Peraí, viu? apresentar. Você estava sentindo falta disso. Você leva aí o seu chapéu de couro e o seu avental de couro, né? Porque eu acho que seria meu sacrifício botar um gibão passar uma parrilha, né, meu velho? Olha, agora sim. Agora, Beethoven, esse é Beethoven, muita gente provavelmente não deveria estar reconhecendo que você estava sem seu chapéu, mas agora sim. Outra pergunta que me trouxe aqui, me trouxeram aqui, né? Que você fala muito no processo de cura rústica. E aí, uma pessoa me perguntou aqui qual é a diferença da cura rústica que Beethoven fala para uma cura industrial, para um processo de salga industrial, né? Então, foi uma pergunta que, no caso, ele está perguntando a carne de sol que Beethoven faz e a carne de sol que eu encontro no supermercado. Estou tentando traduzir aqui para a gente trazer para os nossos termos aqui. Pronto, não, mas perfeito. A carne de sol que Beethoven faz é uma carne de sol que, por mais que ela seja rústica, através das técnicas que, por exemplo, meu pai tinha estudado, meu pai tinha desenvolvido, depois eu fui e achei o ponto disso aí. Ela mostra que eu não preciso controlar o ambiente, eu não preciso ter um POP, vamos dizer, eu não preciso ter um procedimento Processo operando. operacional padrão, certo? A carne de sol de Beethoven, ela é feita em qualquer lugar com ambiente totalmente natural, descontrolado, certo? Por isso que é uma cura rústica. Por quê? Porque era como era feito antigamente, entendeu? É lógico que sem técnicas, né? Porque antigamente não existiam as técnicas que hoje a gente tem. Antigamente, qual era a técnica que você fazia? Você fazia uma rotina, certo? Se, por exemplo, eu estou em Caicó, eu pego aquela carne, eu começo a salgar, eu começo a esfregar aquela carne como em Caicó é feita, tanto que tem um padrão que o pessoal chama nos açougues de carne Caicó, certo? Eu começo a esfregar aquela carne vai ser curada ali por 3, 4, até 5 horas, certo? Porque o açougue precisa rodar ela mais rápido. E essa carne ela está salgada, na verdade. Ela não curou totalmente. O pessoal tem que entender que existe uma coisa, existe uma cura e existe você Uma salga. trazer notas, né, notas de sabor, notas de como é que até já eu digo, existe uma diferença, certo? Quando você segue um pop, você vai para um açougue ou para um frigorífico, toda a carne que você vai produzir, ela tem que ser feita naquele padrão todo dia, diariamente, certo? O ambiente externo não vai influenciar, certo?
Muitas vezes o próprio ambiente interno não está preparado para fazer esse produto, certo? E por causa da legislação brasileira, que é um problema muito sério que a gente tem também, o pessoal pega essa carne, salga ela, muitas vezes sem controle, e bota na câmara, certo? Você pegar uma carne dessa e fazer esse processo para a câmara fria, é bem parecido você fazer isso com a geladeira, certo? Sim. Você vai trazer uma desidratação maior do seu produto, certo? Porque o ambiente de refrigeração, muita gente acha que ali é um ambiente com umidade controlada, mas na verdade ele está com umidade controlada, mas ele está tirando umidade de dentro do produto. Sim. O que secou aquele produto não foi a cura do sal, foi a umidade que o ambiente refrigerado puxou daquele produto. Certo? Sim. Então, muitas vezes você vai chegar no açougue e você vai encontrar uma carne com um anel de cura, certo? Por causa do processo que está sendo feito, e você vai encontrar o meio dela rosado. Como se tivesse verde, como se a carne não tivesse curado. Sim. Certo? Isso aí é muito natural. Isso aí você vai encontrar facinho. E eu lhe digo assim, eu faço um desafio a quem está assistindo. No primeiro açougue que você for amanhã, você tira uma foto e posta e marca aqui o Cereal Griller, e marca o Beethoven e pergunta, e essa carne de sol, como tá? Para a gente poder discutir e eu explicar um pouquinho se realmente aconteceu uma cura naquela carne ou não. Entendeu? Massa. O Adriano Emílio fez uma pergunta legal aqui. Vai chegar em algum momento que a carne de sol vai ter denominação de origem controlada, DOC? Já pensaram nisso? Ou DOP? Rapaz, hoje é uma situação tão delicada que a carne de sol é um produto artesanal, né? Por ser um produto artesanal, ele se enquadraria, né? Ele vai ter que se enquadrar, porque no projeto ainda não consta carne de sol, certo? No projeto do selo arte, certo? Mas o que é que acontece? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema muito sério de continuidade nas coisas. O selo arte, ele foi direcionado para os queijos. E, por exemplo, os principais queijos do Brasil hoje ainda não têm o selo arte. Certo? A carne de sol é um produto que eu espero, ainda em vida, ver ele com CIF, ele cifado. Eu espero que a carne de sol ainda possa entrar nesse leque aí de uma forma artesanal, porque já tem gente produzindo sim a carne de sol e vendendo a carne de sol, mas não é a carne de sol, certo? Então, assim, vou diferenciar um pouco. Você hoje consegue ter um selo de um produto tipo do seu produto. Por exemplo, você consegue hoje produzir queijo parmesão, certo? Mas você não vende como queijo parmesão, você vende como queijo tipo parmesão. Tipo parmesão, isso. Se depois você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem um frigorífico que se chama frigorífico Plena, certo? Que eles já estão produzindo uma suposta carne de sol com CIF. Só que esse produto é um produto... CIF, para quem não sabe, é o selo de inspeção federal, tá, gente? Isso. Esse produto aí é um produto que contém sais de cura, certo? Beethoven, a quantidade do sal de cura que está ali empregado diferencia o produto? Não, não diferencia. Deixando isso bem claro, não vai diferenciar. Você consegue fazer uma boa carne de sol usando também essa quantidade que a Anvisa permite que coloque para poder ser cifada, certo? Mas você nunca vai poder colocar na prateleira que você vende uma carne de sol. Você vai vender um produto tipo carne de sol.
certo? Que é o caso do jerky beef. Você vende um produto tipo charque, mas não é charque, Sim, entendeu? perfeito. E o jerky beef é aquele produto parecido com charque mesmo, não é aqueles palitinhos que a gente chupa, que é o beef jerky, né, dos Estados Unidos, que são curas Sim, aromatizadas, não tem nada a ver, não. Né? É aquele pacotinho mesmo que a gente compra no supermercado, certo? Então, assim, eu certo. pretendo, sim, tenho um projeto. Em Recife, a nossa carne de sol, ela tem CI, certo? Nós temos uma carne de sol em Recife selada com CI, mas ela é selada nessas condições, entendeu? Certo. Eu não posso fazer uma carne rústica com selo. Eu ainda espero um dia poder. Foi a mesma pergunta que a gente tinha ali atrás, que era a questão da dessalga. Qual a melhor forma para dessalgar uma carne de sol? Que isso é algo que se pergunta muito, né? E que quando se tem quando se faz a compra da carne que tem no supermercado, que geralmente ela vem mais salgada, as pessoas querem saber sempre como dessalgar ela, e aí tem as diversas formas aí. E a outra é se é fervendo a carne, se é no leite, se é na geladeira, se é trocando a água, tudo aquilo que todo mundo, que muita gente pergunta, né? Ou que tende a ter aquele como método correto. E a outra pergunta dele é sobre qual a melhor carne de sol para o churrasco. Se segue o padrão da carne comum, da carne verde, ou se existe uma restrição para isso, né? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que a melhor carne de sol é aquela que você faz e não tem dessalga, certo? Se lembrando que de 1 a 3% você não cura, você, você só traz notas aromáticas para esse produto, certo? A partir de 3% eu começo num processo de cura, certo? A carne de sol, ela pode variar aí de 4 a 5 até 7% para você conseguir fazer ela no tempo certo, sem dessalga. Vale salientar quando se A fala em maioria porcento, é sobre o peso da carne, né? sobre o peso da carne. Então, quando a gente parte para acima de 7%, eu vou precisar sim de salgar, mas tem uma diferença. E se você tem essa matéria-prima e já destina ela direto para a produção de carne de sol, você vai ter primeiro um produto de altíssima qualidade, certo? Se você consegue equilibrar a sua cura e você sabe o momento certo de cortar a sua cura, você não precisa de salga. Então, só o fato de deixar ela dentro da água, descansando dentro da água, ela vai fazer com que perca o sal. Porém, se ela foi feita de uma forma errada e tiver muito salgada, você não vai conseguir dessalgar ela. Você vai tirar o umami dela. Você vai tirar todo o sabor que a carne só era para ter. Certo? Então, não existe truque. Não existe mágica. Muita gente chega e fala, e o leite? É importante para dessalgar a carne? Não. O leite também não é para dessalgar a carne. Isso aí é um mito, onde muita gente chega e diz, não, eu vou jogar a carne na água e no leite e vou dessalgar a carne. Quando a gente fala cientificamente, primeiro, a carne e o leite, a água e o leite vão hidratar, reidratar essa carne que ela já foi desidratada, certo? Para o consumo. E segundo, o leite ele serve como agente microbiológico, certo? Porque o ácido lácteo que tem na carne já, quando o animal é abatido, ele já tem ácido lácteo na carne. Muita gente chega e fala, Beethoven, eu tenho aqui esse produto Angus, tenho esse produto Wagyu aqui, tenho esse produto Nelore. A primeira coisa que eu procuro saber é qual a dieta que esse animal passou, como é que ele foi criado, entendeu? Para a gente ter um padrão de carne. Sim. Não adianta eu ter um Angus maltratado, certo? E eu tenho um Nelore muito bem tratado, eu vou preferir o Nelore. Claro. Porque eu sei que a carne dele vem
vem com sabor, a carne dele vem macia. Tudo isso vai diferenciar, Sim. certo? Então, fujam disso aí. Não existe técnica, vamos dizer, de rotina de salgar a carne. Quando a carne vem salgada demais, pode ter certeza que ela não foi preparada da forma correta. Exatamente. Ó, duas perguntas boas que apareceram aí, Beethoven. Então, se pode fazer proteína de sol, proteína bovina de sol, qualquer proteína bovina pode ser de sol. Eu acho que foi essa a pergunta dele. E o Sim, nosso amigo Matuto Adaptado aqui falou que o que é que você acha da carne de sol na nata que virou moda? rapaz, é uma delícia, né? Na verdade, essa forma de se fazer uma carne de sol molhada, né? Vamos dizer, na nata, ela traz outros paladares, né? A gente teve uma pergunta ali, querendo saber qual era a melhor carne de sol para fazer no churrasco, certo? Sim, A mesma carne de sol que você pode fazer no churrasco, você pode fazer ela com preparo na nata, você pode fazer ela de diversas formas. Por exemplo, eu vou seguir no mercado e vou comprar, por exemplo, um Prime Rib Tomahawk, vou pegar um ancho, um chorizo, para me fazer uma carne de sol, sim, eu posso fazer isso, certo? Mas eu não preciso inflacionar esse produto, entendeu? Eu não preciso pegar esse produto e chegar e ele já está chegando com um preço justo, porque sim. o trabalho que esses produtos hoje têm para estar na prateleira, para mim é justiça, certo? Mas eu posso pegar um ancho desse que já é uma maravilha e deixar ele melhor, certo? Porque carne de sol para mim é isso, é eu melhorar o produto que já vinha na natura. Não é diferente de muita gente que fazer carne de sol é estragar uma carne. Eu digo, pode ser estragar se você não fizer da forma correta. Sim. Certo? E até essa Então, mesma essa linha que a gente vê do que a gente falou aí anteriormente, né? Muitas vezes a carne de sol que a gente encontra no mercado, eu acho que Beethoven não quis usar esses termos, mas muitas vezes é a carne que está estragando. Então as pessoas, sim, o mercado, para não perder ela, salga, né, ela para vender como um outro produto. Então é um aproveitamento do que se tem na prateleira. Então a gente está aí tentando. É um processo que é completamente, digamos que ele tenta salvar um produto que está sendo prestes a ser descartado, né? E quando sim. não é isso, a gente fala da carne de sol como um Quando, produto que foi produzido quando, para ser carne de sol. quando entra na cabeça, por exemplo, de algum dono de açougue ou frigorífico, em você ter a carne de sol como um, 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 um plano B para aquela carne, aí realmente assim fica triste, né? Porque você sabe que não estão valorizando aquele produto como ele merece ser valorizado. Certo? Por exemplo, a picanha de sol. A picanha de sol é um corte sensacional. Por exemplo, eu já tive gente, pessoas próximas, entendeu? Gente até que não tem tanta afinidade com o churrasco, mas eu já tive gente próxima que chega assim e fala, mas rapaz, tu vai estragar uma picanha de R$ 120 dessa para fazer ela de sol, entendeu? Já ouvi muito isso também. É, como eu tenho a certeza que eu não vou errar no processo, eu não vou estragar ela. Mas para você não estragar, você precisa fazer do processo correto, entendeu? Aí eu vi aqui que falaram aqui, como é que a gente foge desse processo? Eu acho que vai mais da seriedade de onde você está comprando sua carne, entendeu? Quando você sabe que aquele frigorífico, que aquele açougue, ele produz a carne com a matéria-prima que veio direcionada para isso, pode ter certeza que você vai dar credibilidade àquele açougue, àquele frigorífico. Entendeu? Então, é muito importante você se informar. Muitas,
quando a gente até fala disso, eu digo porque o meu parceiro aqui, Alimente, que eu até falei isso no dia que na última sexta-feira até, e muitas pessoas perguntaram, mas como assim uma carne que é feita para ficar pouco tempo na prateleira? Isso se chama controle de processo produtivo, né? Então, eles não produzem uma quantidade imensa de carne de sol, justamente para não acontecer isso que Beethoven falou aí atrás, da carne ficar continuando a cura dela, né? E além de tudo isso, um processo de cura adaptado ao processo industrial para se ter esse produto de qualidade que eles têm e com esse controle produtivo para sempre estar entregando, tanto para quem revende o produto, como para quem compra, né? Então, é mais ou menos isso. Então, se querem uma dica aqui, pessoal do Rio Grande do Norte, que tenham acesso, uma das carnes muito boas de carne de sol aqui, uma das eu já marcas trabalhei muito com boas. ela. Já trabalhou com ela aqui, exatamente. Que é a Alimente. Então, é uma delas. A carne de sol é um produto cultural, certo? Eu posso chamar ela de sol quando ela é feita daquela forma que a cultura sempre fez, certo? Tem gente que vem e traz uma reinvenção. E muitas vezes essas reinvenções ficam muito boas, certo? Muitas vezes essas releituras de pratos ficam muito bons. Eu, por exemplo, eu vou ali, vou pescar, como eu estou aqui no sertão, de vez em quando a gente gosta de ir ali no açude, pescar um peixinho, não sei o quê. A gente pesca uma tilápiazinha e bota e salga e deixa ela numa árvore. Eu estou fazendo uma carne de sol de peixe? Não. Eu estou desidratando um peixe. Sim. Isso aí já fazia muito antes de fazer carne de sol. Entendeu? Então, olha, a mídia está falando que o peixe de sol era muito consumido pelos caiçaras no litoral em São Paulo, sim. Mas você entende a vertente cultural da gente chegar e falar o que é um produto, entendeu? Eu posso fazer sim uma carne de sol suína ou bovina ou caprina. O que eu vou mudar aí são os preparos. Carne de sol é uma coisa só, é a proteína e o sal, certo? Qualquer coisa que você adicionar, você está fugindo um pouco do tradicional. Você vai fazer sim carne de sol com outras notas aromáticas, certo? Então, eu posso seguir uma proporção igual de sal para fazer em cada corte, para seguir como um padrão, ou eu posso me aventurar a testar. Por exemplo, no curso, como eu já tinha ensinado a fazer vários processos de sol bovinos, eu já tinha feito o processo tradicional e o processo avançado para poder acelerar a cura. Eu não ia fazer, por exemplo, uma carne de sol de cordeiro do mesmo jeito que eu já tinha feito na bovina. Então eu puxei uma outra técnica, eu puxei uma técnica dos Yamuns, certo? Que já era uma tribo. A tribo indígena ela não tinha cultura de fazer conserva em alimentos, certo? Mas no Nordeste, depois que chegou essa história de cura, até os índios também entraram nessa onda, porque era renda, certo? Sim. Então, nos Inhamuns, que é uma região aqui no Ceará, que é Tauá, o nome da cidade, que se você pesquisar, é o lugar do melhor carneiro do Brasil, certo? Eles fazem essa técnica de cura do animal escalado, certo? Que é um animal desossado e mantendo os talos, segurados ainda pelos talos, certo? E eles só usam pimenta do reino e sal. E alguns usam louro triturado, certo? Sim. Depende da família que está fazendo lá em Tauá. Eu, particularmente, eu prefiro somente o sal e a pimenta do reino. É tanto que a cura da carne de sol que eu fiz no curso é no padrão Tauá, certo? É no padrão Yamuns. Já a carne de sol suína que eu fiz no curso, eu já fiz diferente. Eu já fiz com lemon pepper, eu já fiz
agregando sabor àquele pernil, aquele lombo suíno. Sim. Entendeu? Ela deixou de ser de sol? Não, ela não deixou de ser de sol. Só que ela tá ali com a releitura. Entendeu? Perfeito. E eu deixo muito bem claro que é uma releitura. Que, por exemplo, eu estou fazendo daquela forma, mas você vai chegar num lugar tradicional e vai comer só a carne com sal, certo? O que é que diferencia você colocar os elementos nessas curas, certo? Se eu chegar e falar que a minha picanha de sol, ela é sal, pimenta do reino e a carne, não tem problema nenhum. Certo? Se Beethoven chegar e falar, não, a minha picanha de sol ela é pimenta do reino, sal e a carne, só isso. Mas se eu disser que a verdadeira carne de sol é com sal, pimenta do reino e a carne, vai ser um problema. Porque na hora que você for no tábua de carne e for comer uma carne de sol que é autêntica, ali só com sal, você vai dizer, não, essa não é a verdadeira não, porque a verdadeira eu vi que Beethoven disse que tinha pimenta. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer um preparo e também tem que dizer o porquê que esse preparo está sendo feito. Procurar no YouTube hoje, você vai ver gente fazendo vários processos e às vezes processos até que lhe assustam, certo? Sim. Então, tá muito ciente, muito consciente no que vai fazer. Quando o Beethoven fala disso, é a gente exatamente de quando se vai se aventurar nesses novos processos ou vai procurar reinventar esse processo, né, para até tentar dar aquele seu toque, você está consciente exatamente que você está fugindo ali do tradicional, não que a tradição não possa ser, ela seja irretocável, mas ela tem que ser respeitada acima de tudo sempre. Isso foi uma coisa que Beethoven falou uma vez para mim, que isso ficou, assim, foi o que me marcou muito, é que ninguém que prepara pode estar acima do próprio preparo. Então, assim, Beethoven não pode ser maior do que a carne de sol. A carne de sol Sim, é o que... Nunca. E aí é esse respeito. E quando a gente fala disso, principalmente quando isso é feito num eixo fora do nosso aqui, do Nordeste, onde realmente se faz a carne de sol e se tem essa tradição e esse cuidado de pessoas como Beethoven que querem trazer, eternizar isso, né? Tem essa missão, essa missão de eternizar um produto que é tão nosso. Muitas vezes pode se perder a referência quando isso é feito quebrando esses processos, né? A mesma coisa da gente que aqui no Brasil come um sushi, por exemplo, e ir para o Japão comer um sushi e dizer que não é porque lá no Brasil a gente come da forma como a gente se acostumou a comer, né? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer, é ter o cuidado e o respeito quando vai se dar o seu toque pessoal ou até mesmo por fins comerciais, né? Deturpar o que se tem aí, que a gente está falando aqui já há quase 2 horas, como um preparo que é ancestral, que carrega toda essa história, que carrega todo esse sentimento, toda essa valorização. É algo que a gente se orgulha aqui, eu digo porque eu tenho família fora de Natal, e toda vez que eles vêm, eu faço questão de, ou amigos que não conhecem, de apresentar o que é a nossa cultura, né? E, enfim, é mais ou menos isso que eu acho que Beethoven quer falar. E uma coisa que você falou que é importantíssimo, né? Enquanto Beethoven ele se achar que ele é maior do que a carne de sol, por exemplo, eu vivo essa cultura, é diferente. Eu vou estar fadado a me acabar. Vou estar fadado a não continuar com o meu trabalho. Porque Beethoven nasceu ontem e a carne de sol não. A carne de sol tem história, tem tradição. E eu sou o que a carne de sol me representa, porque a minha família traz isso, entendeu? E eu quero levar isso
a cada dia para frente, e meus filhos, quando puderem, chegarem e falarem, olha, meu pai fazia carne de sol, faz carne de sol e eu faço da forma correta, entendeu? Isso aí que é aquele orgulho que a gente tem. Eu faço hoje a carne de sol, é lógico que com processos diferentes, mas a mesma carne de sol que meus avós faziam, que meus pais faziam, e vai seguindo aí essa tradição. Fernando, parabéns por você ter trazido esse tema aí à tona, né? Você quando falou que vem São João, vai ter São João, e nesse São João nós vamos substituir o milho pela carne de sol, você valorizou mais ainda aquele nosso produto, porque o milho já é nossa essência, né? Vamos dizer, o São João começou com essa colheita dele, né? E hoje, assim, no meu fundo ali, a gente falando de São João, essa igreja aí, ela é a que representa todo o São João do Brasil, porque essa igreja é a de São João do Carneirinho, é que o Luiz Gonzaga cantou muito ela, entendeu? Então, é isso aí que a gente traz, é a nossa cultura, entendeu? O nordestino, se ele sentar para conversar sem assunto nenhum, ele traz a cultura à tona. Exatamente. Entendeu? Então, a gente vive essa cultura, é diferente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, por estar aí acompanhando. Depois a gente vai postar essas lives aí, para quem não assistiu. É muito importante depois vocês divulgarem e chamar pessoas para assistirem, para a gente poder propagar essa verdade. A carne de sol é um produto, sim, nobríssimo, certo? A carne de sol não é aquele produto que está se deteriorando e entrou no cardápio porque teve que entrar. Não, a carne de sol é um produto premium, vamos dizer, vamos entrar assim, é um produto premium, entendeu? Tanto ele pode ser de qualquer corte. Ela pode ser a picanha de sol, pode ser um colchão duro ou um colchão mole, ou pode ser um patinho. Carne de sol é carne de sol. Exatamente. Aqui fica o meu muito obrigado em compartilhar isso aqui com os meus seguidores, né? Muita gente, eu digo porque no meu perfil tem muita gente que não tem esse acesso a esse tipo de cultura ancestral, como você traz aqui. E tem esse conhecimento que muitas pessoas me perguntaram de fato, quando eu falei, quando eu fui fazer a carne de sol, tinha foi algo que me preocupou muito, assim, porque eu sei da tradição, eu sei da história, tenho família que vem do interior, tenho meu avô, como eu falei, que foi machante de carne, então eu tenho esse conhecimento. Mas muitas pessoas entendem que a carne de sol, assim como muitas outras pessoas entendem que o frango está na prateleira, ele nasceu na prateleira, entrou dentro de uma embalagem e virou aquilo ali. Não tem noção do que se tem por trás disso. E é muito maior do que o que a gente vê hoje aí. Beethoven falou na primeira live das oficinas de carne, falou aí do porquê que surgiu isso, falou da origem, que é uma origem árabe, né, como você mesmo já falou. Então, é isso. Eu acho que eu até termino aqui com o meu dever cumprido de ter dado a minha pequena contribuição para se enaltecer esse produto que eu vou carregar sempre comigo. E o Nordeste, como tudo, né? Tanto que minha bandeira aqui do Rio Grande do Norte está aqui atrás, de fundo. Olha, a gente, como assador, a gente como amante do churrasco, amante entusiasta da boa gastronomia, né? Falando principalmente pelo lado, vamos dizer assim, normal, sem ser profissional, né? Pela nossa vida normal. A gente faz isso porque ama, porque gosta. A gente faz um fogo de chão porque é muito bom, né? A gente faz um churrasco numa parrilha, faz um churrasco num varal. Tudo isso é maravilhoso. Churrasco é vida. Esse churrasco tá junto de pessoas de bem, entendeu? Se você quiser assar uma carne, aquela carne ali assada, ela nunca vai ser um churrasco se ela não tiver sentimento,
Exatamente. Entendeu? A gente assa carne todo dia, mas para ter sentimento, para virar o churrasco é diferente, certo? Então, é muito importante a gente chegar e dizer, ó, eu vou para todo canto, quando me chamam, eu vou para o festival que der no Brasil, mas eu priorizo fazer ela. Não é que o cara chega e fala, não, você vem para cá e você vai fazer um fogo de chão, eu posso ir fazer. Só que antes de me perguntarem o que eu quero fazer, eu digo, não, qualquer corte que você me der, eu vou fazer de sol. Pronto. Foi assim no Mister Mu. Sim. Quando a picanha caiu na minha mão, eu disse, não se preocupe não, que ela vai ser toda de sol. Na hora, até o pessoal ficou meio assim, porque seria um desafio muito grande, a gente sofre um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito formado errado. Certo? E esse preconceito é justamente por culpa desses produtos que não entregam essa qualidade, essa afetividade. Entendeu? Muita gente, às vezes eu estou num festival aí fora, e quando vê o nome na placa carne de sol, olha de lado, olha assim, ixi, essa carne é aquela salgada. E eu arrudeio às vezes e vou buscar o cara lá e digo, vem cá, se você provar e não gostar, eu lhe garanto que eu dou o dinheiro do ingresso. Você pagou, eu lhe pago, eu lhe dou de volta aqui. Tá aqui no bolso o dinheiro. Aí o cara, quando come, ele fala, cara, que é isso? Isso aqui é carne de sol? Não, isso tem nada a ver, não. Aí se você sabe harmonizar com acompanhamento, com a coisa que no curso vai ter alguns acompanhamentos harmonizando essas carnes também, certo? Sim. Então, se você sabe harmonizar corretamente essa carne, cara, não tem coisa melhor não. Não foi à toa que a gente aí, durante 2 décadas, né, os anos 80, subindo para uma grande parte dos anos 90, teve a carne de sol como o grande boom da história do Nordeste dos restaurantes. Entendeu? Sim. Isso não foi à toa. E a gente tem que levar isso aí todo dia para frente, porque essa cultura aí é a que vai levar a gente mais para frente ainda, entendeu? Muita gente chega para mim e fala, Beto, você gosta de dry age? Eu digo, gosto, mas eu prefiro carne de sol, entendeu? Porque carne de sol é um produto nosso. Eu vou comer dry age sempre, quando eu vou na casa de amigos que tem dry age, eles me servem, eu adoro, certo? Mas a minha preferência é a carne de sol, porque eu não valorizo só o que eu faço, eu valorizo a cultura, eu valorizo o que foi feito para a gente ter um produto desse. Entendeu? E um produto que não foi criado lá na França, ou foi criado aqui, é nosso. Entendeu? É um produto que a gente tem a autoria dele. É como o Luiz Gonzaga falava antigamente. Adiantava de que o povo está escutando aquelas músicas americanas, aquelas coisas, se tinha um shot, um baião, um negócio gostoso para escutar aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Meu amigo, pois um salve para a gente não ser derrubado aqui por Zuckerberg. E muito obrigado mais uma vez aí, muito obrigado a todo mundo que participou. A live vai ficar salva aqui. E um salve, viva São João, e um salve para Carne de Sol. É isso aí, tamo junto. Vou desligar o Grilo aqui, porque tem muita gente reclamando dele aqui. Grilo fez participação especial, não quis nem atrapalhar ele. Valeu, Beethoven, obrigado, cara. Valeu. Máximo respeito e admiração aí. Viva o Nordeste. Tamo junto.